No imponente corredor de um palácio, o pai anunciou com firmeza: o nome dela agora é Alisa. A partir de hoje, será sua irmã, Rosa. O homem e a menina ao seu lado se viraram. Alisa, cumprimente seu irmão. Atendendo ao pedido, a garota abaixou a cabeça. Saudações, irmão mais velho, disse, tímida. Ele apenas a encarou com um olhar penetrante, fazendo-a se esconder atrás do pai. O que foi, Alisa? Roya, está assustando sua irmã. Ele afagou a cabeça dela com carinho. Essa menina perdeu a mãe muito cedo. Fui tolerante ao criá-la, então ficou um pouco mimada. Tentando amenizar o clima, ele comentou: talvez Roya esteja cansado. Eu fiz ele treinar demais antes. Alisa, um pouco mais tranquila, respondeu: tudo bem, pai. A culpa não é sua. Após a conversa, o pai a levou ao quarto. Antes de nós irmos, deixe-me acompanhá-la até seu quarto. A menina seguiu obedientemente. Parado no corredor, Roya refletia. Ele não estava exausto. Pelo contrário, algo despertava em sua mente. Memórias vívidas de uma vida anterior. Lembranças confusas surgiam. Em sua vida passada, era um universitário de 20 anos que mal era notado nas ruas. Num dia chuvoso, em seu caminho para comprar jogos, sofreu um acidente de trânsito. Aos 20 anos, enquanto seu corpo se apagava, pensou: então é isso, morri. Mas, ao abrir os olhos novamente, algo inacreditável aconteceu. Estava vivo, ou algo semelhante a isso. Ele havia renascido dentro de um jogo, e não como qualquer personagem, mas como Roya, o típico vilão de aparência nobre, conhecido por sua maldade. 10 anos depois, seria esmagado pelos protagonistas, inclusive por Alisa, a mesma irmã adotiva que acabará de conhecer. A imagem de sua morte no jogo o assombrava. Então era isso, reencarnar só para acabar morto pelas mãos da minha irmã, ele pensava. A lâmina já estava pronta, só restava esperar o golpe final. Tomando controle de sua mente, ele reabriu o caderno abandonado. Sentir raiva agora não adianta. Preciso de um plano. Ainda se lembrava do enredo do jogo. Depois de folhear várias páginas, encontrou detalhes sobre por que Alisa o mataria. 3 razões se destacavam. Primeiro, Roya a tratava mal com frequência. Segundo, o pai dela faleceu protegendo o pai dele, deixando-a na miséria. E terceiro, ele a considerava uma mercadoria em negócios. Lendo atentamente, ele analisou cada ponto. O primeiro era direto. O segundo, talvez, fosse irrelevante agora. Mas o terceiro o incomodava. A decadência da família dela por culpa dele fazia sua raiva ferver. Batendo o livro na mesa, esbravejou: maldito jogo inútil. Que tipo de roteiro é esse? Como eu deveria vencer? A situação parecia sem saída. Nem inteligência eu tenho aqui. Estou mesmo condenado a morrer. Embora por dentro fosse um jovem, agora era só uma criança de 7 anos, abatida como um ancião. Se eu reencarnei num jogo, deveria haver algum sistema. Foi então que ouviu uma voz. Sistema inicializando. No meio do desespero, uma fagulha de esperança reacendeu. Ele acordou de sobressalto. O quarto ficou em silêncio por horas. Na manhã seguinte, sentado, encarava a interface à sua frente. Sistema iniciado com sucesso. Bem-vindo ao sistema de restauração familiar. O mundo foi escaneado. O hospedeiro verificado. Sistema de favorabilidade carregado. Ele ficou chocado. Essa é minha interface mesmo? Mais mensagens surgiram. Sistema de compra de ouro carregado. Tela do hospedeiro configurado. Detalhes como nome, idade e habilidades foram exibidos. Roy ou um gato. 9 anos. Classe: Mago Rank F Magias. Onda de calor e palma invisível. Ele murmurou: rank sanguíneo baixíssimo. E essas magias parecem fracas. Decidido a testar, ergueu a mão. Sistema: usar onda de calor. A interface respondeu: habilidade ativada. Um sopro morno saiu de sua mão. Isso é, só um secador de cabelo. Seu rosto se contorceu de frustração. Tentou outra magia. Esse ataque invisível com um novo no nome. Que lixo. Mas agora não importava. Sua prioridade era sobreviver. Sistema: mostre tudo o que tenho. O sistema exibiu uma lista extensa. Área de trocas por favorabilidade. Piscina de água benta. 2.500.000 pontos. Armadura leve mágica. 700 mil. Adaga paralisante. 1 milhão. Bênção dos heróis. 8 milhões. E muito mais. Ele ficou exausto só de ler. Esses preços. Eles erraram as unidades. Alguns efeitos mal estavam descritos. Esses valores são insanos. Em choque, gritou: você tem ideia do que 100 mil representa? Eu não governo a cidade inteira. O sistema, calmo, respondeu: comércio justo. Itens melhores. Efeitos melhores. Siga o ciclo. Ganhe favorabilidade. Compre itens. Melhore-se. Mas Roya ainda estava inconformado. Tudo isso parece uma pegadinha. Pobre e sem opções. Suspirou. O sistema, então,
reagiu, devido à urgência do hospedeiro, ativando o bônus de novato. Um escudo dourado brilhante apareceu com um diamante cravado. Parabéns, você recebeu a medalha de honra. Seu encanto agora é irresistível. O sistema explicou. O poder depende de suas qualidades únicas. Ele segurou o escudo, impressionado. Então, isso pode mudar meu destino? Com um olhar esperançoso, levantou-se e foi até a porta, onde alguém apareceu na hora perfeita. A empregada. Era Anne. Caminhava pelo corredor quando notou Roya a observando. Irmã Anne, está cansada? Perguntou, de repente. Ela, surpresa, inclinou a cabeça em dúvida. Antes que respondesse, ele a abraçou. Jovem mestre, o que houve? Roya fingia inocência. Li num livro que crianças como eu são devoradas por lobisomens na floresta Karen. Roya tem medo. Ele fungava, acrescentando sons de choro. Anne, com carinho, afagou sua cabeça. Não diga bobagens, mestre. Nem mesmo lobos ousariam chegar perto da mansão. Ainda com cara de choro, ele murmurou. Ana, me desculpa por ontem, eu fui grosso. Sempre fui mal com os outros. Me desculpe por isso. Anne o olhou surpresa. Nosso jovem mestre parece ter amadurecido. Algo no olhar dele a comoveu. Será que finalmente ele queria mudar e ser uma boa pessoa? Ana, de agora em diante, serei diferente. Você me perdoa? Ela se ajoelhou e respondeu sorrindo. Claro que sim. De repente, um som apareceu. Mais 50 pontos de favorabilidade. Roya observou a barra subindo. Estava funcionando. Era real. Um sorriso maroto surgiu. Favorabilidade é muito mais fácil de conseguir que ouro. É como um jogo de estratégia. Quanto a Lisa, vou lidar com ela depois. O sistema então ativou o modo explicativo. Favorabilidade pode ser coletada de seres inteligentes. Inclui amor, amizade, admiração. Pode ser convertida em itens, equipamentos e pontos de restauração familiar. Itens convertidos não podem ser devolvidos. À noite, apenas Roya e a Lisa jantavam. Ele a observava de canto. Ela notava o olhar, mas desviava tímida. Ela ainda está na defensiva, pensou. Decidiu tomar iniciativa. Sobre antes. Eu não estava bem. Não me apresentei como devia. Sou Roya, seu novo irmão. A Lisa respondeu hesitante. Sim, irmão. Ele achou que era orgulho dela. Então continuou falando. Se tiver algum problema, fale comigo. Ela respondeu mais uma vez. Sim. O excesso de entusiasmo o fazia parecer estranho. Se estiver entediada, pode me visitar. Ela evitava o olhar, visivelmente desconfortável. Quando a empregada chegou com os talheres de Alisa, ela ficou nervosa. O que faço para ganhar o coração de uma garotinha de 7 anos? A menina derrubou o garfo. A empregada, preocupada, perguntou se estava tudo bem. Estou só um pouco distraída, respondeu. As ações de Alisa despertaram uma lembrança. Observando a cena, Roya comentou, você está bem mesmo? Ela respondeu, sim, apenas me perdi nos pensamentos. Em sua mente, ele lembrou, Alisa tinha medo de objetos pontiagudos, como talheres. Um traço marcante da personagem no jogo. Ela pertencia à linhagem prateada, uma criança especial conhecida como Lua de Prata do Clero. Ele se recordava de sua imagem. Cabelos brancos e olhos vermelhos, uma garota que deveria ter brilhado intensamente, mas cuja vida foi marcada por dor desde o início. Durante seu despertar sanguíneo, ela ganhou poderosas habilidades de cura. Qualquer ferida sua se regenerava rapidamente, sem deixar marcas. Por isso, tornou-se alvo de bullying por outros nobres. Desde então, desenvolveu fobia de qualquer objeto cortante. Roya, agora com a mente de um adulto de 25 anos, pensava em como ajudá-la da forma certa. Ainda era cedo. O dia do encontro deles. Precisava esperar o momento ideal. Enquanto isso, Alisa escondia seus sentimentos. Se ele descobrir, tudo vai piorar de novo. Batendo a mão na mesa, ele se levantou com um plano. Ana, percebi que Alisa ainda não usou os talheres. Vou trocar de lugar com ela. Alisa ficou confusa. Mas, ele não gostava de mim, não é? Ela disse. Eu ainda não usei os talheres. Roya respondeu, deixe que eu corto sua comida. Ana se embaraçou. Isso é tarefa nossa, jovem mestre. Mas ele rebateu com maturidade. Não se preocupe. A partir de hoje, Alisa é minha irmã. Eu vou cuidar dela. Com os talheres em mãos, ele agiu com determinação. Cortou a carne com cuidado e ofereceu para alimentá-la. A menina, surpresa, aceitou timidamente. Aquela pequena ação a deixou emocionada. Após comer, ela sentiu uma sensação reconfortante, há muito esquecida. Roya, curioso, perguntou o que achava do sabor. Mas, para sua surpresa, Alisa começou a chorar. O que foi? Não gostou da comida. Ele ficou alarmado. Ana se adiantou. Devo trocar o prato. Alisa, porém,
enxugou as lágrimas e respondeu gentilmente: não é isso. São lágrimas de felicidade. Está delicioso. Obrigada, irmão. Ao ouvir isso, o sistema exibiu mais 1000 favorabilidade. Ver aquele número crescer aqueceu o coração de Roya. A Lisa sorriu para ele. Aquele momento foi tão bonito que até a alma de Roya se iluminou. Seus olhos brilharam ao ver a barra aumentar rapidamente. 1000 pontos, 4 dígitos mesmo. Empolgado, ele gritou: Ana, traga a coroa brilhante, e também os macarons que escondi, e o leite especial que o pai de Candy deixou. Tudo o que tinha de mais gostoso deveria estar na mesa agora. Sem mais lidar com a personalidade arrogante antiga de Roya, a empregada sorriu. Sim, jovem mestre. Rapidamente, comidas e bebidas deliciosas foram servidas. Ele ofereceu tudo para Lisa. Prova esse suco, é uma delícia. Quanto mais ela comia, mais gostava dele. Pelo estômago, pensou. Ana olhava de lado, encantada. O jovem mestre está diferente hoje. Será amor à primeira vista? Ver as duas crianças se dando bem era uma cena adorável. A Lisa estava mais à vontade. Seu jeito doce fazia Ana suspirar. Lady Alisa é realmente uma menina encantadora. As interações entre eles estavam cheias de afeto sincero, uma conexão pura nascendo ali. Aquele momento era precioso, quase mágico. Após o jantar, Roya pulou na cama, com um sorriso enorme. Fazia tempo que eu não tinha uma refeição tão boa. Seu humor estava nas alturas. Pensando no futuro, ele concluiu: remover essa bandeira trágica vai ser bem mais fácil. No fundo, culpava o dono original daquele corpo. Como ele pensou em vender uma menina tão fofa quanto a Lisa? Só podia estar doido. E enquanto a noite caía sobre o mundo daquele jogo, uma chama silenciosa de esperança começou a brilhar. O instrutor da força espiritual observava as estacas em forma de cruz, achando o espaço surpreendentemente amplo. Como todos já haviam sido dispensados, não restavam empecilhos. Ele acessou o sistema e deu o comando: Sistema, quero adquirir o orbe de sepultamento do crânio da área. A afinidade estava favorável. Estendeu a mão, pronto para receber o item, quando o sistema questionou novamente: tem certeza de que deseja gastar 2.500 pontos nesse orbe? Rosa confirmou sem hesitar. A interface do sistema se ampliou, liberando o item. Compra concluída. Você adquiriu um orbe de sepultamento de caveira. Agora pode liberar sua vontade à vontade. Rosa se concentrou, preparando-se mentalmente. Assim que o item chegou, ele o ativou de imediato. Um enorme vórtice surgiu diante dele. Com um sorriso malicioso, comentou: esse poder é realmente sensacional. Aos poucos, o vórtice se dissipou, revelando figuras, esqueletos ajoelhados diante dele. Eram soldados caveira. 6 unidades por 2.500 pontos. Um ótimo custo-benefício. Ele se recompôs e encarou os esqueletos. Não podia se empolgar tanto. No fim, eram apenas tropas básicas. Precisavam ser testados em combate. Mirou uma estaca de madeira próxima e gritou: ataquem! Os esqueletos sentiram o comando e partiram. Dividiram-se em 2 grupos, se abaixaram e ergueram um caixão. Rosa analisava a relação custo-benefício. O caixão era uma arma. Como controlar os 6 ao mesmo tempo? Quanto mais observava, mais aquilo lhe parecia estranhamente familiar. Porque isso parecia tão conhecido. Assim que levantaram o caixão, os esqueletos começaram a balançar os ombros, os pés dançavam e uma música parecia surgir do nada. A cena não podia ser mais familiar. Rosa lembrou do The Real World, aqueles homens negros carregando caixões de forma coreografada. Mesmo depois de mortos, esses esqueletos mantinham certos hábitos. O tempo parecia passar devagar. Deitado à sombra de uma árvore, Rosa refletia sobre os pontos gastos, com o nariz ardendo de emoção. Eles só dançavam, sem propósito, trazendo um tipo curioso de alegria aos vivos. Enquanto relaxava, os esqueletos ainda carregavam o caixão, andando por aí em busca de seu mestre, atrapalhando os demais. Parem de dançar! A música não sai da minha cabeça, gritou. Franziu a testa, tentando pensar nos benefícios dos pontos diários. Mas já que havia investido 2.500 pontos, não podia simplesmente deixar o item de lado. O caixão chamou sua atenção. Era robusto, bem feito. Como jogador experiente, teve outra ideia. Após refletir bastante, Roa resolveu conversar com seu pai. Pai, posso falar com você um instante? A abordagem foi no tempo certo. O pai ouviu o filho calmamente. O que foi? Roa, diga. Por dentro, já imaginava. Vai pedir mesada de novo. Mas Roa surpreendeu. Pai, estou interessado em agricultura e impostos. Posso trabalhar como cobrador temporário de taxas para aprender como funciona. O velho já tinha um discurso preparado,
esperando o filho terminar. Claro, vá procurar o mordomo e peça para ele. Antes de concluir, o pai ficou sem palavras, surpreso. O que você acabou de dizer? Repetiu desconfiado, querendo ter certeza de que o menino falava sério. O pai ficou perplexo com a atitude do filho. Pensou em várias maneiras de educá-lo. Afinal, aquele garoto só sabia gastar e brincar. Agora queria aprender? Esses camponeses são todos espertos. Sempre inventam desculpas na hora de pagar os impostos. Alguns até fogem levando tudo. Talvez fosse bom o garoto sentir na pele a realidade dura da vida. Com medo de que ele mudasse de ideia, o pai aceitou rápido e até preparou um contrato de compromisso por escrito. Assine já! E assim, o tempo passou, com todos carregando sacolas grandes e pequenas. Alguns dos aldeões eram tão ardilosos que dava vontade de dar um soco. Para surpresa de todos, até George, o vizinho manco, apareceu sozinho. Não podemos ficar para trás, comentou alguém. Mais tarde, o sol murmurou para todos ouvirem, e o filho respondeu, sim, pai. Um velho, que já havia falhado várias vezes, parecia decidido a continuar tentando. Então, uma grande porta se abriu, todos gritaram e correram em direção à colina, onde ficava o moinho. Enquanto isso, Roa, sentado com orgulho, tomava chá com bolo e escutava o burburinho ao longe. Senhor Roa, por favor, cobre meus impostos primeiro. Um aldeão correu dizendo isso, com palavras meio vagas, mas urgentes. A fila estava muito maior que em anos anteriores. Os esqueletos, por algum motivo, estavam escondidos em um canto. Quando um dos velhos recebeu de volta sua sacola de comida, ficou extremamente emocionado. Vocês devolveram 2 porções de comida para nós. Obrigado pela generosidade, jovem Lord Roha. Sentado na cadeira, irradiando um brilho leve, Roha respondeu com tranquilidade. A colheita foi farta este ano. Leve isso para casa. Vai ajudar no inverno. O velho obedeceu na hora. Logo depois, o velho Left deu um sorriso esperto. Reduzir 2 porções de impostos em comida funcionou. Essa negociação era um tanto embaraçosa, mas em poucos dias, Roa já havia recuperado todos os pontos que tinha gasto. A família das bruxas era realmente prática. Só de mencionar alguns crânios que tinha guardado em casa, já podia trazê-los à tona com facilidade. Seu pai não fazia ideia do que tinha em estoque. Os soldados esqueléticos estavam sendo usados para diversas coisas. Em todo o continente, não havia outra família que soubesse realizar rituais funerários como aquela. Os 6 soldados esqueleto estavam se mostrando ainda mais úteis do que parecia no começo. Com força total e energia constante, nem sequer precisavam de alimentação. Isso era simplesmente incrível. Dava até vontade de chorar de felicidade. Mas mesmo assim, a saudade de casa apertava. Sem a Lisa por perto, Roa se sentia incompleto. Acho que vou morrer de tanta saudade. Ana olhou para ele com aquele jeito de quem entende tudo. Está sentindo falta da senhorita Lisa, não é? Se for isso, logo vai poder vê-la. Roa congelou, surpreso. Ela gritou, jovem mestre, tentando manter a pose. Roa pigarreou. Tá tudo bem. Ana, com pressa, estendeu a mão para ele. Vamos, está na hora de voltar. Acabamos de saber que o mestre está vindo para casa esta tarde. E convidados importantes virão também. Roa arregalou os olhos, surpreso. Convidado distinto. Na mansão principal da família Cadia, uma jovem se curvou respeitosamente diante de Roa, que se observava no espelho enquanto ajustava suas roupas, todo convencido. Caramba, como eu sou bonito. A jovem não sabia o que dizer. Atrás dele, a voz alegre de Alisa o chamou. Maninho Roa, bem-vindo de volta. Seu rosto corou imediatamente. Os olhos brilhavam de alegria. Ele não conseguiu se segurar e correu para abraçá-la. A Lisa é tão adorável. Ela também sorriu feliz e retribuiu o abraço. Maninho Roa, você faz cócegas. Os olhos e o sorriso de Roa estavam cheios de satisfação. No fundo, ele pensava, a melhor coisa que me aconteceu nesses dias foi reencontrar a Lisa. Até mesmo a maneira de tratá-la mudou, e ele não conseguia esconder os sentimentos. Quem observava exclamava, o jovem mestre e a jovem senhora são realmente encantadores. De repente, a Lisa lembrou que havia compromissos a cumprir. Ela pigarreou alto, tentando trazer o jovem mestre de volta à realidade. O mestre chegou na porta. Ao ouvir isso, Roa levou um susto. Vamos logo, disse, tomado por uma empolgação súbita. Pensava consigo mesmo, quase esqueci do convidado de hoje. Fui chamado às pressas para isso. E ainda o chamam de convidado ilustre pela família Aka. Os dois caminharam juntos, lado a lado, com Ana seguindo logo atrás. Pela expressão de Roa, dava para ver que esperava algo grandioso. E não estava errado. Seus olhos se arregalaram ao ver 2 unicórnios de gelo puxando uma carruagem. Eram híbridos de ossos, misto de unicórnios com cavalos celestiais fantasmas, criaturas místicas,
raríssimas e nobres. No topo da carruagem, uma bandeira tremulava com o brasão de uma família respeitada. Apenas pessoas de linhagem pura e sangue angelical conseguiam domá-los. Em toda a capital sagrada, apenas uma família ousava usar esses seres para puxar carruagens. Roa ficou impressionado ao ver quem descer da carruagem ao lado de Chris, enquanto os servos anunciavam com respeito o nome da família Winkshield. Quem, representante dos países religiosos reais, estava ali. Roa apertou as mãos dele com firmeza, sentindo um leve arrependimento. Alisa, com um olhar neutro, o chamou Maninho Roa. Ele rapidamente baixou a cabeça e cumprimentou com educação. Lord Caim, é uma honra recebê-lo. Sou Roa, e sempre ouço meu pai falar de seus feitos. Caim riu, claramente se divertindo. Então é você, Roa? Seu pai fala bem de mim? Isso me surpreende. Caim parecia não acreditar muito, e o pai de Roa só pôde rir sem jeito, se perguntando o que andava acontecendo com o filho ultimamente. Alisa então levantou seu vestido com graça e disse com um sorriso elegante: Sou Alisa, filha adotiva do Marquês Cia. É um prazer conhecê-lo. Príncipe Ken. Ken a observou com atenção, como se já soubesse quem ela era. Acariciou gentilmente sua cabeça e perguntou: Você é filha de Rony? A garota ficou empolgada ao ouvir isso. Você conhece meu pai? Ele respondeu com naturalidade: É claro, como poderia não saber dos meus? Com um olhar significativo para Cadia, quem comentou: Fez bem, entregando a criança a ele. Roa ficou emocionado, assumindo o compromisso com firmeza. Pode confiar em mim. Quem então acenou levemente e disse com tom calmo: Certo, minha querida, venha conhecer seu novo amigo. Uma voz infantil respondeu de imediato: Sim. A expressão do padre Rose escureceu na mesma hora, completamente descontente. A segunda bandeira também tinha chegado. Então foi por isso que tirei meu metal. A garotinha apareceu sorrindo de forma radiante, cumprimentando a todos com uma postura nobre e graciosa. Prazer em conhecê-los, Chris e Roa. Alisa ficou encantada com a aparência da menina. Ela é tão linda. Enquanto isso, Roa, ao lado, só conseguia forçar um sorrisinho desconfortável. Não estou nem um pouco feliz com isso, pensou. Mais tarde, ele e Nota estavam sentados na sala de estar da mansão Cor. Roa tentou manter certa distância enquanto perguntava com formalidade: Vossa Majestade Nota, o chá preto está ao seu gosto? Ela provou um gole e respondeu com um sorriso gentil: Está delicioso, obrigada. Nota manteve o sorriso e perguntou: Posso te chamar de Roa? Ele sentiu um calafrio, mas respondeu com uma mentira bem ensaiada: Claro, seria uma honra. Nota sorriu ainda mais, com brilho nos olhos: Podemos ser amigos? Roa suava frio, mas respondeu: Claro que sim. Roa coçou a bochecha, tentando parecer natural: Na verdade, esse também é o desejo do meu servo. Nota tomou mais um gole de chá enquanto observava com olhos curiosos e um sorriso enigmático. Depois, colocou a xícara na mesa e o encarou com seriedade: O que você pensa de mim? Roa ficou pálido, quase desmaiando. Sua aparência lembra a luz da manhã. Sua gentileza está marcada em meu coração. Acho que só alguém como você merece liderar. Mas antes que ele pudesse continuar com as palavras floreadas, ela o interrompeu: Tá bom, deixa eu te mostrar algo interessante. Roa respondeu meio automático: Sim. Nota então tirou uma pedrinha vermelha do colar que usava. Acha esse colar bonito? Roa, suando frio, arregalou os olhos. É belíssimo, Vossa Majestade. Ela olhou para a pedra, sorrindo com um certo mistério. Eu adoro esse colar. Quando a luz bate, dá para ver 16 linhas nele. Ela então revelou: Ele tem um efeito especial. Quer saber qual é? Roa forçou um sorriso educado. Claro que quero. Nota segurou a pedra com firmeza e respondeu satisfeita: Ela detecta mentiras. Eles trocaram olhares, um com prazer, o outro em puro pânico. Roa sentiu o coração disparar. Ferrou. Rosa ficou tão envergonhado que pensou em sumir. Ele se lembrou de Chris, uma das 4 protagonistas femininas, e do título do jogo, Observer. Mas essa jovem perfeita diante dele escondia outra face. Em público, era educada, brilhante e refinada. Por dentro, era obcecada por poder e crueldade. Nota tinha asas de anjo, mas um coração sombrio. Eventualmente, ela ganharia fama de anjo sanguinário, uma figura extremista. E naquele instante, ela o encarava com um olhar frio, como se dissesse: Você é só um impostor. Roa ficou completamente sem chão. Uma pedra que detecta mentiras. Isso nunca apareceu no jogo. Enquanto tentava entender, Nota se aproximou dele com um olhar afiado. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sempre fui muito confiante com a minha aparência. Mas parece que até isso você nega, não é? Por que você me rejeita assim? Roa sentiu a pressão aumentar quando
quando ela o empurrou contra a cadeira e passou o braço por trás dele. A menos que você conheça o meu verdadeiro eu escondido. A cabeça de Roa girava. Não é só que eu sei com certeza. Mas como responder? Se ele admitisse, estaria acabado. Se negasse, ela descobriria de qualquer jeito. Então, mentir de novo, fingir, ficar calado. Ele decidiu deixar as coisas fluírem e ver até onde ia. Com os olhos fechados de puro medo, tentou afastá-la. Não, por favor, não se aproxime tanto. Rosa, com os dedos tremendo, resolveu se abrir. Olha, eu não estou interessado em você, nem no clã HRI. Não quero me envolver com ninguém de vocês. E também não pretendo trair ninguém como um idiota. Será que pode me perdoar por isso? Nota o observava com um olhar inocente, mas perigoso. Você já deve ter percebido, né? Eu gosto de ver a expressão das pessoas quando estão desesperadas, implorando por piedade. Às vezes, tenho vontade de pisar nelas. Essa sou eu. Você acha isso estranho? Roa engoliu seco, mas sorriu de lado. Estranho? Você está se subestimando. Por dentro, ele só pensava: meu Deus, os métodos dela ainda vão piorar muito no futuro. Mesmo assim, ele respondeu com naturalidade: sabe, isso nem é tão incomum assim. Muitos nobres têm esses passatempos. Desde que não machuque ninguém, tá tudo certo. Nota o encarou com um olhar ameaçador. É mesmo? Roa manteve o sorriso gentil e respondeu com cuidado: sim, é isso. Ela então pisou com força no pé dele e, com um sorriso afiado, disse: Roa, você é muito interessante. Pegando-o de surpresa, ele soltou um grito de dor. Nota então se aproximou do ouvido dele e sussurrou: a partir de agora, você vai me seguir. Roa ficou paralisado, completamente apavorado com aquele convite nada comum. Estreitou os olhos, já esperando o pior. Não, ela não vai puxar aquela carta. Vai. Rosa, claramente desconfortável, tentou recuar. Tem tantos filhos de nobres por aí. Por que justamente eu? Nesse momento, a Lisa entrou suavemente pela porta, com um sorriso educado. Desculpem a demora, Vossa Alteza. Os dois disfarçaram na hora, como se nada tivesse acontecido. Roa rapidamente se recompôs. Tudo bem, por favor, sente-se. O chá está esfriando. Nota respondeu com a mesma polidez. Sim, obrigado. A Lisa, curiosa, perguntou sorrindo: posso saber sobre o que vocês estavam conversando? Roa respondeu animado: sobre hobbies e interesses. Rosa deu um gole no chá, aliviado por aquele momento tenso ter sido interrompido. Aquilo foi por pouco. Impossível discutir com essa garota. Ainda bem que a Lisa chegou a tempo. Ele até riu, meio nervoso. A piada o fez engasgar e quase cuspir o chá. Estávamos falando sobre passatempos. Do andar de cima, Ken e Cadia observavam a cena. De repente, Ken exclamou, assustando Cadia. O que foi? Cadia perguntou. Ken olhava para Lisa e Roa, sorrindo. Parece que eles têm interesses parecidos. Ken ficou pensativo, observando sua filha rir de forma tão natural com outra pessoa. Cadia olhou curioso e perguntou: o que está acontecendo? Mas Ken desviou o olhar, como se quisesse esconder algo. Nada, respondeu, tentando disfarçar. Ele continuava observando a cena abaixo, com surpresa estampada no rosto. Como é possível? A princesa nota, que nunca se aproxima de ninguém, tá rindo e conversando como se fosse amiga de infância. Era difícil acreditar. Nota, sempre fria e distante, agora estava ali sorrindo com doçura, segurando a mão de Roa. Você deve vir brincar comigo mais vezes, a partir de agora, ela disse com brilho nos olhos. E, de fato, você não apareceu mais depois disso. Queria dizer outra coisa, mas só conseguiu soltar um tudo bem, tudo bem. A Lisa percebeu e ficou cabisbaixa, mas não comentou nada. Os três estavam jantando num quarto luxuoso. Roya, agora mais calmo com a ausência dela, respirou aliviado. No jogo, Nota também teve um papel importante na morte dele. Inicialmente queria estreitar laços, mas virou o alvo total. Se autodestruir não era opção. Enquanto cortava comida, você pensava positivo. Ainda precisava contar com um sistema de favorabilidade para sobreviver bem. Ficou chocado ao ver a taxa de Elise zerada. 0 redondo. A surpresa foi grande. Onde foi parar minha favorabilidade com ela? Você se virou, e seu pai te elogiou com o polegar para cima. Mandou bem lidando com Nota. Ela não se aproxima de ninguém. Você tem talento. Os pontos subiam rápido, mas algo parecia errado. O sistema estava bugado. Aquela habilidade não parava nunca. A Lisa, sem ânimo, nem tocava na comida. Ver aquilo te preocupou. A Lisa, o que houve? Pode me contar. Talvez fosse algo que nem ela sabia como dizer, mas você tentou mesmo assim. Ela apenas abaixou a cabeça com uma tristeza silenciosa. Então perguntou:
Irmão Roya, você não gosta da Lisa? Aquilo te deixou confuso. A Lisa agarrava o vestido com força, chorando. Você gosta mais da senhorita Nota, não é? Ela é mais bonita, não precisa de cuidados, e é uma princesa. Eu sou só uma garota cheia de problemas que nem consegue comer sozinha. Roya olhou para ela com ternura. Você falou com carinho. Então era isso que estava guardando? Da próxima vez, preciso prestar mais atenção. Pode ser que eu me envolva com Nota, mas isso não quer dizer nada. Você sorriu para a Lisa. Ela pode ter status e beleza, mas você é leal, gentil e tá sempre comigo. Mesmo sem saber usar faca e garfo, eu gosto de te ajudar. Alisou seu cabelo e disse: Lisa, não precisa ter medo nem se comparar. Enquanto você quiser, estarei ao seu lado. As palavras te tocaram. Ela abriu um sorriso radiante, emocionada demais para responder. Sem conter a alegria, a Lisa pulou em seu abraço. Sim, eu entendi, irmão Roya. Você a acolheu com carinho. Certo, certo. Se a gente não comer agora, o macarrão vai esfriar. Ela deu risada, animada. É isso aí, jovem mestre. Não vá embora, senhorita Lisa. Roya suspirou, cansado, pensando: parece que tô num drama romântico. Mesmo acariciando os cabelos dela com carinho, você refletia: recuperar favorabilidade pode parecer simples, mas quanto disso é verdade e quanto é só encenação? Nem você sabia responder. Aos seus olhos, o mundo construído pelo Recorder parecia mais real que o próprio jogo. Pessoas tinham sentimentos verdadeiros. Nem amor nem ódio surgem do nada. O enredo não era só uma sequência de códigos. Tudo podia mudar com atitudes. Deitado na cama, você encarava o teto, refletindo: mesmo que eu não consiga fugir da Nota, nossas interações agora são diferentes do jogo. Talvez o original nem fosse tão ruim, mas enquanto pensava nisso, outras coisas começavam a se desenrolar. A história do jogo era só uma entre muitas possibilidades, o resultado de escolhas. Roa, no original, sempre foi fraco, mas agora, com o punho fechado, ele mostrava decisão. Eu vou me tornar forte. A empregada achou estranho ver a porta do quarto ainda aberta. Entrou e te encontrou dormindo todo torto. Certeza que ia pegar um resfriado. Te cobriu com carinho, com medo de te acordar. Vendo você tão fofo dormindo, não resistiu e deu um tapinha suave na cabeça. E nudo te olhou com ternura. Ela sussurrou baixinho: vou ficar mais um pouquinho. A luz do sol entrava pela janela do quarto. Roya estava sentado à mesa, folheando um livro. Não é possível. Era sobre a formação e história do continente Si e seus personagens especiais. Os poderes sobrenaturais vinham de 3 fatores: linhagem, que definia mutações, com divisões entre ouro, prata, bronze e ferro negro; o nível original, que indicava o poder dos usuários, e a origem pura, que influenciava como eles evoluíam. Ele apoiou o queixo na mão, frustrado com tudo aquilo. Ele apoiou o rosto na mão, claramente confuso. É sério que eu sou filho único de uma família famosa, e ainda tô no nível mais baixo. Desabou sobre a mesa, frustrado com as regras do sistema. Não encontrou nenhuma forma de melhorar. Eles querem mesmo que eu entre nesse jogo pay to win com esses remédios insanos? De repente, uma notificação surgiu na tela: constituição fraca. Não é recomendável usar altas doses de remédio. Ele cerrou os punhos com raiva. Então o que vocês querem que eu faça? Correr e agachar todo dia vai me deixar forte. O sistema respondeu com calma: detectamos necessidade de melhoria básica. Um produto com poucos efeitos colaterais foi preparado. Roa encostou o rosto na mão e resmungou: mesmo com baixo efeito colateral, tá fora do meu orçamento. Eu sou só uma criança. Vocês esquecem disso? Mas o sistema ainda não tinha acabado. Uma janela subiu com um alerta: promoção ativa, 50% de desconto. Ao ouvir isso, ele mudou de tom na hora. Quer saber? Nem é uma questão de dinheiro. Só quero dar uma olhadinha. E deu risada de si mesmo. Humanos são assim mesmo, né? Na sequência, 2 frascos foram exibidos com a etiqueta de desconto. Itens limitados. Um era o frasco amarelo, um remédio de fortalecimento físico tipo 2, usado por soldados em melhorias específicas. Só que havia um detalhe sombrio: não era só um remédio, era quase um experimento. Os efeitos colaterais eram pesados, queimava órgãos internos e podia reduzir a expectativa de vida. Preço: 250 moedas de ouro. O segundo, marrom avermelhado, era uma mistura calmante de alta temperatura feita na toca. Misturado com o tipo 2 na proporção certa, a dor era eliminada. Ele precisava misturar até que ficasse marrom avermelhado antes de usar. Quando feito corretamente, eliminava a sensação de queimação. Mas se tomado separadamente, o sangue poderia coagular. Preço: 750 moedas de ouro. Depois de ler tudo aquilo, Roya já estava enojado. Tô fora. Nem quis falar mais nada. O sistema, surpreso,
Não entendeu sua reação. Qual é o problema agora? A simples menção de coagulação sanguínea quente já era demais. Roya encarou a tela como se quisesse destruir o sistema inteiro. Quem inventa essas coisas? Isso é seguro mesmo? Mesmo indignado, o sistema respondeu com seriedade: todos os nossos produtos são legítimos, sem enganações. O problema é que Roya simplesmente não tinha como pagar por nenhum dos dois. Mesmo que fossem realmente eficazes, ainda assim eram absurdamente caros. Produtos de alto nível como esses exigiriam que ele economizasse por um ano inteiro. Ele segurou a cabeça, exausto, sentindo o cérebro fervendo. Além disso, meu pai comentou que o aniversário da nota tá chegando e quer que eu prepare um presente especial. E ele ainda tá bravo comigo por ontem. Roya até pensou em dar uma coleira de cachorro para ela. Certeza que ela ia adorar. Mas só de lembrar do rosto dela no dia anterior, com aquele olhar possessivo, ele estremeceu. Se eu der a coleira, é capaz dela usar em mim. Fechou a cara com desgosto, estalou a língua e reafirmou: de jeito nenhum. Precisava subir de nível antes da festa. Não tinha escolha. Se não ficasse mais forte, ia acabar em maus lençóis, literalmente. Enquanto gritava com convicção, esbarrou num livro caído. Ao pegá-lo, leu o título: Guilda Mercante Sofia. Era um livro vermelho simples, com o nome impresso na capa. O sobrenome Sofia era conhecido em toda a CIA. Isso porque a Sofia United Merchant Guild, no centro do continente, controlava inúmeras transações importantes. Compra, venda, tudo passava por eles. Roya virou as páginas com entusiasmo. No jogo, era um jeito eficiente de ganhar ouro e itens. Talvez ainda fosse útil nesse novo mundo. Roya abriu a seção de compras extras do livro. É exatamente isso que eu preciso. Sem perder tempo, virou-se para o sistema e perguntou: Sistema, você tem algum item que combine com isso aqui? O sistema iniciou a busca de imediato, escaneando os dados. Depois de alguns segundos, a resposta veio: escaneamento concluído. Um total de 172 itens correspondentes encontrados. Produto selecionado: Templo de Pacificação Único de San Roma. Os mortos no cemitério descansarão em paz, sem que nada estranho rasteje para fora. A descrição continuava: eficácia garantida até o fim da queima do combustível. Preço: 10.000 pontos de favorabilidade. Ao ver isso, os olhos de Roya brilharam. Então é só reunir pontos de favor e tô salvo. Na sede da Guilda Mercante Sofia, o atendente se aproximou com educação. O jovem mestre Roya está insatisfeito com os serviços da gerência? Se for o caso, me chame diretamente. Roya, já entediado com a formalidade, cortou logo: vamos pular isso. Vim vender um item e trocar por créditos. O atendente, interessado, reagiu de imediato: está vendendo um produto? Posso perguntar o que é? Roya foi direto ao ponto: item número 172. Um item eficaz contra regeneração acelerada e efeitos de imortalidade. O homem ficou atônito. Número 172. Ver a expressão dele deixou Roya alerta. Tem algum problema? Mas o funcionário rapidamente recuperou a postura profissional. Não, claro que não. Sua memória é excelente. Na verdade, estamos precisando muito desse item. Roya então colocou uma caixa retangular sobre a mesa. Está tudo aqui dentro. Podemos fechar o negócio. Roya apontou para a caixa. O item está aí dentro. O atendente ficou surpreso com a objetividade. Já indo direto para a transação, jovem mestre, Roya apenas observou em silêncio e perguntou: qual valor você está disposto a oferecer? O homem ficou visivelmente desconfortável, sem saber o que dizer. Roya desviou o olhar, escondendo a expressão séria, mas pensando firme: nem tente me enrolar, não aceito menos de 5.000. O atendente manteve o sorriso profissional, mas soltou a proposta: que tal 20.000 moedas de ouro? Na mesma hora, você pulou da cadeira, quase gritando: 20.000. Anin, o funcionário, sorriu brilhante. Isso mesmo, esse tipo de item é extremamente raro. Talvez o valor não te agrade 100%, mas posso garantir: é o preço mais alto que podemos pagar. Você ouviu o valor e nem pensou duas vezes. Fechou o acordo ali mesmo. Anin, percebendo sua empolgação, ficou meio inseguro. Será que ofereci demais? Mas quando tentou avaliar sua reação, você já estava sorrindo de orelha a orelha. Kim foi até a porta para verificar a carruagem. Você, de olhos fechados, saboreava a vitória. Família das bruxas. Família Aka. Se o estoque deles for tão rico quanto imagino, isso aqui é só o começo. Se virou para o avaliador, que examinava o item. E então, qual o resultado? O especialista arregalou os olhos. Os efeitos estão dentro, ou melhor, acima do esperado. Ao ouvir isso, você ficou satisfeito. Então,
As 20.000 moedas não foram desperdiçadas. Este é exatamente o tipo de item que minha família precisava. Sem perder tempo, pediu entrega imediata. Entreguem o item o quanto antes. Você ordenou. O atendente respondeu com um aceno respeitoso. Sim, senhor. Andy, ao lado, esboçou um sorriso enigmático. Ah! Quase esqueci. É importante reportar todos os detalhes dessa transação para a mansão da família Companhia. Você se levantou e foi verificar o saldo do seu cartão. 19.000 moedas de ouro. Rosa caminhou até a janela, ergueu o cartão contra a luz e sorriu com arrogância. Quem diria que seria tão fácil conseguir 20.000? Agora sim, sou alguém com grana de verdade. Apesar da empolgação, você se manteve atento. Esses itens do sistema são sempre meio misteriosos. Se eu juntar muitos, vou acabar atraindo atenção indesejada. Voltou os olhos para os 2 frascos sobre a mesa, com uma expressão séria. Bah, parece só uma mistura barata. Difícil acontecer algo grave. Mas ainda assim, a urgência falava mais alto. Rosa pegou um dos frascos e o inclinou levemente, observando a cor se transformar num tom marrom avermelhado. Agora sim, o sistema confirmou imediatamente. Cor ideal. Reação concluída. Pronto para uso. Perfeito. Você respondeu com calma. Já bebi. O sistema, confuso, perguntou. Então, por que você me chamou? Rosa olhou para o frasco, franzindo a testa. O gosto até que é bom. Parece leite de banana. Mas, por que não senti nada ainda? Com desconfiança, virou-se para o sistema. Não me diga que você me vendeu um remédio falso. O sistema, irritado, respondeu. Eu jamais faria isso. Nesse exato momento, algo estranho aconteceu. Uma sensação esquisita tomou seu corpo. A região do estômago ficou vermelha e quente como brasa. O sistema, ainda impassível, reafirmou. As transações aqui são todas honestas. Mas de repente, você cuspiu sangue para todo lado. Gritou algo incompreensível antes de apagar no chão. Rosa havia desmaiado, e por dentro, seu corpo passava por mudanças. Era uma noite de lua cheia, iluminando a vila inteira. De dentro de uma das casas, um grito ecoou pela madrugada. A voz era clara e marcante, ressoando por todo o vilarejo silencioso. O grupo que observava a situação comentou, entusiasmado. O efeito da lâmpada foi imediato. As flutuações da alma cessaram. Até a regeneração desapareceu. E o melhor, sem nenhum efeito colateral. A alegria deles era evidente. Esse item tem valor tanto funcional quanto simbólico. Então se voltaram para Andrew, perguntando, você sabe o que é isso? Andrew ficou desconcertado. Nunca vi nada igual antes. Mas, pela tecnologia, posso afirmar que é algo da era anterior à terceira. Replicar aquilo seria quase impossível. O grupo, ao ouvir isso, ficou incomodado. O clima pesou. Sério, o destino da guilda Sofia agora tá nas mãos de uma lâmpada. Eles perguntaram se havia alguma informação sobre o vendedor. Andrew puxou seu cachimbo e respondeu. Foi a família AT quem entregou isso. O vendedor era filho do marquês. Um garoto, na verdade, tinha uns 9 anos. As palavras soaram como um trovão no salão. Todos ficaram paralisados, sem acreditar. A família Agathe. Andrew deu mais uma tragada. Então perguntou, olhando para os rostos atonitos. Vocês conhecem eles, por acaso? O grupo hesitou, tentou disfarçar. Não conhecemos, mas soa familiar. Caminharam até a janela, deixando a alma se perder na luz branca que entrava lentamente no ambiente. Mesmo duvidando, um deles murmurou, será que 20.000 moedas de ouro compraram mesmo uma relíquia da terceira era? Andrew respondeu com um sorriso tranquilo. Sinceramente, isso seria impossível. A afirmação fez todos mergulharem em pensamentos profundos. Um deles segurava um relógio antigo, refletindo. Parece que ainda se lembram daquele acordo. Estão usando essa lâmpada para me manter vivo. Será que é um incentivo para eu agir? O grupo ficou pensativo. Esse tipo de destino é justo comigo? Enquanto isso, Carlos, ao lado de Roya, ainda sofria com os efeitos da poção. Suor frio, tremores, calor intenso e, ao mesmo tempo, um frio cortante. Ele abriu os olhos lentamente, sem entender onde estava. Roya, em forma de gato, estava caído no chão, confuso. O que está acontecendo? Olhou em volta e, de repente, percebeu uma coleira em seu pescoço. De onde saiu essa coleira? Nota apareceu batendo em Chris, e com aquele ar orgulhoso, disse, você esqueceu? Foi o presente de aniversário que você me deu. Roa arregalou os olhos. O quê? Nota, provocando, completou. E o presente incluía você também. Ela se aproximava perigosamente, com as pernas cruzadas, o encarando intensamente. Roa corou até as orelhas e tentou se afastar. Roya, o que eu sou para você? Ela estendeu a mão, tocando seu rosto. Ele congelou. Eu gosto mesmo de você, sabe? Vendo ela cada vez mais perto, os lábios quase encostando nos seus,
Roya entrou em pânico e gritou. Não, o grito foi tão alto que o tirou do pesadelo. Acordou assustado, reconhecendo o próprio quarto. Foi só um sonho. Mas, ao virar para o lado, ah não, a Lisa. Roya entrou em desespero ao se deparar com uma mulher desconhecida deitada em sua cama, mas logo percebeu que era a Lisa. Confuso, perguntou o que ela estava fazendo ali, enquanto a Lisa também não entendia direito a situação. Foi quando a empregada Ana surgiu do nada, gritando "Jovem mestre!" em tom alarmado. A Lisa, animada, correu até Roya e o abraçou com carinho, dizendo com um sorriso no rosto que ele finalmente tinha acordado. Roya ficou ainda mais perdido, sem entender o que estava acontecendo ou por que a Lisa estava agindo daquele jeito. Nesse momento, o Conde Cátria apareceu de forma abrupta ao saber que o filho havia despertado. Ele entrou apressado no quarto, se jogou sobre Roya e começou a fazer várias perguntas ao mesmo tempo, claramente preocupado com seu estado. Perguntava se ele estava sentindo dor, se algo estava errado. Roya, tentando acalmar o pai, disse que estava tudo bem, mas o Visconde estava claramente atento e afirmou com irritação que podia sentir traços de poder mágico no corpo do filho. Disse ainda que investigaria quem teria sido o irresponsável que o envenenou. Roya, nervoso, tentou explicar que não havia sido envenenado por ninguém, e sim que ele próprio havia bebido a poção. Contou que encontrou alguns frascos no depósito e, por curiosidade, resolveu experimentar um deles, achando que era apenas uma poção de aumento de força. O choque foi geral. A Lisa então completou a informação dizendo que ele ficou inconsciente por 3 dias. Roya, em choque, não conseguia acreditar que havia perdido tanto tempo. O conde, irritado com a imprudência do filho, deu-lhe um tapa e gritou que aqueles itens tinham sido deixados pelos antepassados da família e que poderiam ser perigosos ou até venenosos se estivessem vencidos. Sentindo o impacto do tapa, Roya só conseguiu murmurar um "ai", percebendo o quanto todos estavam realmente preocupados com ele. Meio sem graça, pediu desculpas admitindo que errou, mas por dentro culpava o sistema em sua mente por não tê-lo alertado sobre os riscos. O sistema, ouvindo sua reclamação mental, respondeu de forma sarcástica que aquilo era responsabilidade da empregada Ana. Depois de toda a confusão, Ana tomou a palavra e pediu, com firmeza mais respeito, que o jovem mestre trocasse de roupa, já que ele havia acabado de se recuperar de uma doença grave. Roya assentiu com um "tudo bem", mas ao olhar para sua palma rosada, ficou pensativo, se perguntando se realmente tinha passado por algo tão sério quanto diziam. Mais tarde, no campo de treinamento da família Roa, Roya estava animado para testar se a poção que bebeu tinha mesmo surtido efeito. Ele ergueu sua espada com orgulho, fez um movimento amplo e poderoso, e o boneco de treinamento que estava à sua frente foi completamente destruído em pedaços. Ao observar o resultado, Roya virou-se pensativo, refletindo sobre como seu corpo estava diferente. Segundo a avaliação do sistema, ele agora havia atingido o nível 6, e isso explicava a mudança drástica. As limitações de antes tinham desaparecido. Mesmo que ainda fosse necessário estar no nível 5 para lidar com a essência pura, aquelas poções antigas, por mais arriscadas que fossem, acabaram trazendo uma melhora significativa. Ele se afastou um pouco, olhou para os bonecos de treino atrás de si e esboçou um sorriso. Percebia agora o quanto o poder da poção tinha sido relevante. Observando o painel do sistema e suas próprias estatísticas, pensou que pelo menos estava avançando. Não estava mais apenas esperando o pior acontecer. Segurou o cartão de status com certa frustração, pois não sabia quanto custaria a próxima atualização, nem quanto dinheiro ainda teria que gastar. E como se não bastasse, ainda precisava comprar o presente de aniversário da nota. Estava praticamente falido. Apesar disso, ao analisar sua força atual, sentiu uma pontinha de satisfação. De fato, havia feito algum progresso. Ainda havia tempo até o aniversário de nota, o que era bom, pois ele pretendia usar esse intervalo para aprender novos feitiços e continuar seu caminho rumo ao fortalecimento. O tempo passou rápido e 2 meses depois, o tão esperado dia chegou. A festa de aniversário de nota acontecia nos terrenos da grandiosa cidade sagrada, em uma mansão deslumbrante. Quando a carruagem parou em frente ao edifício, Roya e seu pai desceram admirando a imponência do lugar.
O pai comentou o quão magnífico era tudo aquilo e logo depois olhou para a Lisa, que os acompanhava, perguntando se ela estava bem. A Lisa respondeu com certa hesitação, dizendo que estava tudo certo, mas não gostava muito de ambientes como aquele. Roya tentou tranquilizá-la, dizendo que também não era fã daquele tipo de festa, mas que ela podia ficar ao lado dele o tempo todo. No imenso salão de banquetes, decorado com todo o luxo possível, Roya ficou parado, de braços cruzados, observando tudo com um certo tédio. Ele pensava que, apesar de ser uma festa de aniversário, o evento mais parecia um grande encontro de nobres para fazer alianças e conexões sociais. Murmurando para si mesmo, ele comentou que todos os anos era a mesma coisa. E até mesmo Nota, sendo da realeza, não devia ter uma vida muito fácil. Foi nesse momento que Nota surgiu à distância, caminhando com elegância até ele. Com um tom suave, perguntou se ele estava com pena dela, surpreendendo Roya, que não esperava aquela abordagem. Assustado, ele se ajoelhou rapidamente e fez uma reverência chamando-a de Alteza. Enquanto isso, por dentro, ele se perguntava como ela tinha chegado ali tão discretamente, com tanta gente por perto. Nota sorriu por trás de seu leque, dizendo que estava feliz por ele ter vindo. Em seguida, abaixou o leque e o encarou com um olhar cheio de afeto, afirmando que só queria vê-lo. A Lisa, que estava ao lado de Roya, ficou completamente abalada ao ouvir aquilo. Roya, nervoso, olhou ao redor, percebendo que várias pessoas já estavam prestando atenção naquela cena. Sentiu um aperto no peito e pensou que definitivamente havia subestimado aquela garota. Aquilo parecia muito intencional. A Lisa, tomada por um ciúme que mal conseguia esconder, correu para interromper o momento. Ela se colocou entre os dois e, encarando Nota diretamente, disse que fazia muito tempo desde a última vez que se falaram, mas pediu com firmeza que ela parasse de provocar seu irmão Roya. Aquilo pegou todos de surpresa, inclusive Roya, que olhou para Lisa surpreso com sua atitude. Mas apesar da fala direta, ele ficou aliviado. Nota, por outro lado, apenas observava a Lisa com um olhar curioso, avaliando aquela ousadia. A Lisa se sentia desconfortável, como se estivesse lutando por algo mais profundo, e isso chamou ainda mais a atenção de Nota. Roya estava em silêncio dentro daquele quarto luxuoso, observando a tensão entre a Lisa e Nota. O clima era tão denso que parecia quase visível. As duas trocavam olhares intensos, como se estivessem travando uma batalha sem palavras. Roya se perguntava se devia intervir ou apenas deixar que resolvessem entre si. Percebeu que toda vez que Nota falava com ele, a Lisa ficava com uma expressão amarga. E com seu QI básico, ele concluiu que a Lisa realmente não gostava de Nota. Pensou consigo mesmo que até nisso eles se pareciam. Até a antipatia por alguém era compartilhada. Olhando para os pais ali presentes, notou que, ao contrário dele, só estavam assistindo a cena como se fosse um espetáculo. Nota, encarando a Lisa nos olhos, respondeu de forma direta que não estava provocando ninguém. Tudo o que dizia eram seus verdadeiros sentimentos. Isso abalou ainda mais a Lisa, que respondeu com um tom de mágoa. Se fosse isso mesmo, então os 10 meses que ela e Roya passaram esperando notícias não significaram nada? Mesmo assim, em nome de Roya, ela agradeceu a Alteza pelo carinho. Roya escutava tudo em silêncio, pensativo. Era verdade que havia passado meses afastado, mas da forma como a Lisa falou, parecia que ela estava querendo apagar qualquer tipo de laço entre eles. Isso o fez refletir. Será que a Lisa não queria que Nota se aproximasse por medo de perdê-lo? Ou havia algo mais por trás? Enquanto observava a situação, Roya se perguntava se a Lisa tinha sentimentos mais profundos do que deixava transparecer. Nota, por sua vez, respirou fundo e pediu desculpas diante de todos. Disse que nos últimos meses tinha focado demais nos estudos e não prestado atenção em outros assuntos. Agradeceu pela presença de Roya em sua festa e desejou que todos se divertissem. A Lisa, mantendo a postura, respondeu educadamente com um "Obrigada, Sua Alteza", mas por dentro sabia que aquelas palavras escondiam intenções. Nota, apesar da aparência gentil, estava cheia de planos. E uma coisa era certa:
Ela não pretendia desistir de Roya tão facilmente. Quando Nota finalmente se afastou, Roya respirou aliviado e se virou para Lisa, sugerindo que fossem comer alguma coisa. A Lisa, com um olhar desconfortável e expressão amarga, disse que não estava com fome e pediu para sair um pouco e tomar ar fresco. Preocupado, Roya concordou, mas pediu para que ela não fosse longe. A Lisa abaixou a cabeça e respondeu suavemente que ele não precisava se preocupar. Enquanto caminhava sozinha pelos corredores, ficou pensando se tinha exagerado, se passou dos limites. Lembrou das palavras do pai dizendo que o objetivo principal da festa era que Roya fortalecesse conexões políticas. E no fim das contas, Nota era a princesa do reino. Se Roya ficasse próximo dela, isso beneficiaria toda a família. Mesmo com tudo isso na cabeça, a Lisa não conseguia aceitar a ideia de perder o irmão. Enquanto caminhava sozinha, a Lisa mergulhava nos próprios pensamentos, se perguntando se tinha feito algo errado ou se estava apenas sendo sincera com seus sentimentos. Sabia que, politicamente, um laço com Nota seria vantajoso, mas o medo de ver Roya sendo levado por outra pessoa apertava seu peito. De repente, uma voz atrás dela a chamou. Era Brown Eric, acompanhado de um amigo. Ele se aproximou sorrindo, dizendo que estava tentando falar com ela há um tempo. Com um ar debochado, disse que sentia saudades, mas a Lisa manteve a postura. Enquanto isso, dentro do salão, Roya estranhava a demora da irmã. Começou a pensar que talvez ela tivesse se perdido ou simplesmente saído para tomar ar. Olhou para o céu pela janela e refletiu. Lembrou do pai comentando que a família Eric tinha uma rivalidade antiga com a deles, e se perguntou por que não tinha visto ninguém daquele clã até então, mas no instante seguinte ficou paralisado. Uma sensação estranha o tomou. No outro lado do salão, Nota estava rodeada por elogios e comentários bajuladores como sempre. Todos diziam que ela era digna do título de princesa, o que a deixava ainda mais sorridente. Nesse momento, Roya, dominado por uma inquietação repentina, disparou em direção aos corredores. Gritava para que saíssem do caminho, o que deixou alguns convidados desconfortáveis com sua pressa. Nota, vendo aquela movimentação repentina, ficou confusa. Do outro lado, Brown já tinha encurralado a Lisa contra a parede, falando com um tom provocativo. Ele aproximou o rosto do dela, dizendo que fazia muito tempo que não se viam e que era o bom amigo dela, Brown. Comentou com malícia que ela o rejeitou várias vezes e que agora estava irritado. A Lisa, visivelmente desconfortável e com lágrimas se formando nos olhos, tentou afastá-lo, mas Brown continuou. Disse que só queria relembrar os velhos tempos e provocou ainda mais, zombando do fato de ela ter se unido à família AAT e arranjado um irmão inútil. A Lisa, ouvindo aquelas palavras ofensivas sobre Roya, se encheu de raiva e gritou que não permitiria que ele insultasse seu irmão. Brown, vendo a reação dela, soltou uma risada sarcástica e disse que ela parecia gostar bastante daquele fracote. Em seguida, aproximou ainda mais o rosto e lançou outra provocação cruel. Se Roya sabia que ela era um monstro. Mesmo com os sentimentos feridos, a Lisa tentava se manter firme, mas Brown não parava. Começou a zombar da aparência dela, das cicatrizes que ela tinha, dizendo que ninguém a aceitaria daquele jeito. Cada frase vinha com mais veneno, e então, sem aviso, ele ergueu um garfo com a intenção de assustá-la, levando-o perigosamente perto de seu rosto. A Lisa, em desespero, gritou pedindo ajuda, chamando por seu irmão, completamente tomada pelo medo. Foi então que, como uma resposta do destino, uma cadeira voou do nada e acertou Brown em cheio na cabeça, fazendo-o cair no chão com um grito de dor. Brown caiu no chão segurando a cabeça, gritando de dor, completamente atordoado. Seus amigos, ao verem a cena, entraram em pânico e começaram a gritar: "Chefe!" Foi então que Roya apareceu correndo, com os olhos cheios de fúria, encarando os valentões enquanto gritava: "Que tipo de lixo se acha no direito de encostar na minha irmã?" Brown, ainda zonzo, reconheceu a voz e arregalou os olhos. "Roya!" A Lisa, aliviada ao vê-lo, correu em sua direção, gritando seu nome com esperança e desespero. Roya a abraçou forte, tentando acalmá-la, e pediu desculpas por ter demorado. Ela, tremendo, apenas respondeu que estava tudo bem. Brown, agora tomado pela raiva por ter sido atingido e humilhado diante de todos, voltou sua fúria para Roya.
Gritou, chamando-o de covarde, e perguntou como ele teve a ousadia de atacá-lo com uma cadeira, mas Roya o ignorou completamente. Seu foco era apenas proteger a Lisa. Colocou-a atrás de si com firmeza, dizendo para ela recuar um pouco e ficar segura. Brown, sem saber que Roya tinha passado por grandes mudanças, manteve sua arrogância. Se gabando, gritou que hoje acabaria com a vida dele. A Lisa, com o coração na mão, se escondeu atrás do irmão, assustada com a ameaça. Roya, no entanto, estava calmo, mais do que nunca. Com um olhar confiante, pensou consigo mesmo que agora estava no nível 6. Se fosse no passado, provavelmente estaria tremendo de medo, mas aquele tempo já tinha ficado para trás. Enquanto pensava, ativou sua habilidade de poder total. Um brilho diferente tomou conta do seu olhar. Ele já não era mais o mesmo Roya de antes. Brown, impulsivo e ainda envergonhado, partiu para cima, mas Roya não hesitou. Sem recuar, bloqueou o ataque com precisão e agarrou o braço de Brown. Em seguida, com toda a força acumulada, desferiu um soco direto no estômago dele, dizendo que aquilo era por tudo o que ele fez com a Lisa. O impacto fez Brown cair no chão, gemendo de dor, completamente derrotado. Gritando de raiva e humilhação, Brown o ameaçou dizendo que ele iria pagar por aquilo. Seus aliados, vendo a cena, perceberam que Brown tinha sido realmente vencido e, desesperados, começaram a recuar. Brown ainda tentou se reerguer, pegando um pedaço da cadeira quebrada, tentando recuperar a pose, mas seus amigos já tinham fugido, deixando-o sozinho. Roya se aproximou com calma, com o mesmo olhar que Brown usou para intimidar a Lisa momentos antes. Com firmeza, encarou o rival e disse que sabia muito bem que era ele quem sempre perseguiu sua irmã desde criança. Brown, mesmo derrotado, respondeu com desprezo, dizendo que sim e que fazia isso porque queria. "E o que você pode fazer sobre isso?" provocou. Roya ficou furioso com tanta insolência, mas tentou manter o controle. Porém, assim que Brown se afastou um pouco, Roya perdeu a paciência e o atingiu com o pedaço do bastão, fazendo-o gritar mais uma vez. Brown não esperava que Roya fosse tão agressivo, e o golpe o fez gritar de dor mais uma vez. Roya, com um olhar frio e sério, se virou lentamente, como se tivesse encerrado um julgamento. Disse com firmeza que se Brown ousasse tocar em Lisa novamente, ele mesmo tiraria sua vida. Em seguida, se virou para a irmã e a chamou com voz tranquila. "Vamos, Lisa!" Ela respondeu com um sim imediato, ainda abalada com tudo, mas aliviada por ter o irmão ao seu lado. Brown, deitado no chão, tremia de raiva. Nunca em sua vida tinha sido humilhado daquele jeito. Com ódio no olhar, pensava consigo mesmo que não deixaria aquilo barato. Então, lentamente, ele puxou a faca que tinha escondido e, cheio de rancor, murmurou que não deixaria Roya sair dali com vida. Assim que os dois estavam de costas, prestes a sair do corredor, Brown se levantou num impulso e correu na direção deles com a faca em punho. A Lisa, que sentiu a presença ameaçadora se aproximando, se virou de repente e gritou: "Irmão, cuidado!" Roya, sem entender nada, virou-se confuso. E foi aí que, num segundo de descuido, Brown o atingiu. A lâmina rasgou o ar e perfurou o corpo de Roya, fazendo o sangue jorrar no mesmo instante. O grito de dor ecoou pelo salão e Brown, dominado pela raiva, berrou que ele deveria morrer. A Lisa ficou paralisada, assistindo tudo sem conseguir se mover. O coração apertado, o estômago virando. Roya, com os olhos arregalados e a mão no ferimento, sentia o mundo girar enquanto amaldiçoava a si mesmo por ter baixado a guarda. Brown, com um sorriso sádico, puxou a faca de volta sem pensar duas vezes. A Lisa, vendo a cena horrível à sua frente, não conseguiu conter o grito: "Irmão Roya!" Desesperada, ela correu até ele enquanto ele tentava se manter de pé, segurando o estômago com força. Roya, ainda em choque, olhou para Brown com raiva nos olhos e gritou, perguntando se ele tinha enlouquecido ao usar uma faca em uma festa. Mas Brown estava fora de si, nem se importava mais. Ele disse com frieza que durante as guerras gêmeas na época vitoriana, seus clãs haviam se tornado inimigos mortais. Segundo ele, Roya deveria saber muito bem disso. Em seguida, firmou a faca em suas mãos e partiu de novo para cima de Roya. Disse que jamais esperava que ele fosse se colocar no caminho, mas que aquilo era a chance perfeita de acabar com tudo de uma vez.
Em meio ao caos, Roya sentia a dor pulsar intensamente. Mal conseguia manter o equilíbrio. Brown avançava em sua direção com a faca erguida, pronto para o golpe final. Naquele instante de puro desespero, a Lisa observava tudo com os olhos arregalados, o coração disparado. Ela gritava para que alguém fizesse algo, mas ninguém parecia reagir. Seus olhos correram pelo chão em busca de qualquer coisa que pudesse usar, até que avistou um garfo caído. Hesitou por um segundo, assustada com a ideia, mas sua mente foi tomada por uma certeza. Perder seu irmão seria ainda mais assustador. Com a mão trêmula, ela se abaixou e pegou o prato que havia caído junto do talher, tentando ignorar o medo que crescia dentro de si. Mesmo tremendo, a Lisa reuniu toda a coragem que tinha. Naquele momento, entendeu que por mais assustador que fosse atacar alguém, não fazer nada e perder Roya seria pior. Com um grito determinado, ela girou o corpo e lançou o prato com toda a força contra Brown, atingindo-o em cheio. O impacto não foi suficiente para derrubá-lo, mas o fez cambalear, irritado. Em resposta, Brown a empurrou com força para o lado, fazendo-a cair. Vê-la sendo machucada despertou algo ainda mais profundo em Roya. Mesmo gravemente ferido, ele sentiu uma onda de energia subir pelo corpo. Com os olhos cheios de raiva e o peito ardendo de dor, gritou o nome da irmã com força. Seu amor por Lisa era maior do que qualquer coisa, e naquele momento ele esqueceu completamente sua própria dor. Reunindo toda a energia que ainda restava, Roya avançou contra Brown com um soco direto no estômago, usando toda a sua força. O impacto foi brutal e Brown foi lançado para trás. Sem perder tempo, Roya caminhou até onde o inimigo havia caído e se lembrou de todas as vezes que ele colocou as mãos em Lisa. Com o olhar carregado, agarrou a cabeça de Brown, que começou a gritar desesperado. Roya, sem hesitar, o levantou e correu em direção à janela. Num impulso poderoso, empurrou a cabeça de Brown contra o vidro, quebrando-o completamente. Os estilhaços voaram para todos os lados, o chão ficou coberto de cacos e os gritos de dor ecoaram pelo salão. Ainda ofegante, Roya olhou para a palma de sua mão, agora suja de sangue e vidro, e pensou com alívio. Agora sim, ele não vai mais se levantar. Após derrubar Brown, Roya não perdeu tempo e correu como uma flecha até onde Lisa estava caída. Com cuidado, a segurou nos braços, aliviado ao perceber que ela apenas havia desmaiado. Acariciando o rosto dela com delicadeza, sussurrou: "Um obrigado por me salvar", com a voz embargada. Durante aquele breve momento de silêncio, sentiu uma mistura de dor e paz, como se todo o peso da situação estivesse começando a se dissolver. Mas a tranquilidade durou pouco. De longe, os olhos frios de Nota observaram a cena e, com firmeza, ela gritou para os outros presentes: "Apressem-se, venham logo!" Num instante, várias pessoas começaram a correr na direção deles, preocupadas. Algumas gritavam perguntando onde estava Brown, outras falavam que não podiam deixá-lo escapar. Roya, ainda segurando sua irmã nos braços, sentia o corpo pesado, machucado e exausto. A dor física era imensa, seus músculos tremiam e parecia que seus tendões estavam à beira de se romper. Mesmo assim, reuniu forças e conseguiu se levantar, com Lisa firmemente protegida em seus braços. Em sua mente, só havia uma coisa clara: ele jamais deixaria aquelas pessoas se aproximarem da irmã novamente, não importava o preço. Nota, percebendo a situação crítica, se aproximou do lado de Roya. Com uma expressão séria, mas firme, ela deu uma ordem direta: "Ninguém mais dá um passo. Todos parem agora." Aquilo pegou Roya completamente de surpresa. "Isso me incomoda um pouco, ver você sofrendo." Essas palavras soaram como uma verdade, indicando que a menina ao lado era instável. Roya respondeu meio sem jeito: "Apesar disso me alegrar, também me deixa desconfortável." Ele perguntou se ela podia tirar o pé, pois doía bastante. Nota não curtiu, mas não reagiu. Fingiu que se importar com isso era melhor. Aquilo o fez travar. "Você é realmente sem salvação." Tem uns que ainda insistem em não deixar a Roya de lado, né? A gente foi meio invasivo, só queria vingança por causa do amigo. Outro falou: "Princesa, com todo respeito, me desculpe pela falta de educação, mas isso aqui é entre a gente e ele." Nota ouviu e respondeu debochando: "Os amigos de Brown, Eric, são tipo muitos mesmo comparado a ele. Roya é bem sozinho? Parece que só eu sou amiga dele, né?" Roya respondeu.
Não faz diferença. Isso irritou Nota, né? Então ela pisou com força no pé dele e ele gritou: "Ai, foi mal!" Nota se aproximou do pessoal, protegendo Brown, apesar da sua teimosia ser meio fofa. "Mas agora você só pode contar comigo?" "Né?" Nota respondeu tranquila. "Vocês queriam vingança pelo amigo? Claro, eu também protejo os meus." "Não, meu empregado, meu servo," ela disse, abrindo o leque, tapando metade do rosto. "Prestem atenção na beleza dessa princesa. Um par de asas brancas de anjo surgiu nas costas dela. Ela declarou em nome da família Hitchcrease: 'Eu ordeno.'" Nota rapidamente começou um ataque contra os caras, mandando todo mundo vazar. Ao ver isso, ficaram com medo até os ossos. "O que tá rolando?" Roya lá atrás ficou admirado com como a Nota, mesmo só tendo 10 anos, conseguiu fazer o mana caótico responder à vontade dela. Isso só acontece com quem tem uma essência pura, sinal de alguém com um talento absurdo, e para conseguir isso precisa de essência pura. Ele engoliu em seco e pensou que o nível 5 da Noce estava bem acima. Ela falou firme: "O que é o problema? Se quiser brigar, bora logo. Essa é minha estreia enfrentando alguém da minha idade." Noce encarou o oponente antes de dizer: "Relaxa, acha mesmo que vou usar tudo contra você?" Ouvindo isso, os 3 adversários ficaram mais nervosos ainda, nem mexeram. Roya percebeu logo que a diferença entre os níveis elementares era gritante. Eles estavam no máximo no nível 6 mesmo juntos. Não teriam chance contra ela? Seria loucura se tentassem brigar, mas eu subestimei a Nota. Se aproximava, era Marquê Cadia e Ken chamando Roya e Alisa Cadia. Preocupado com possíveis ferimentos, perguntou se estavam bem ao ver a expressão deles. Roya respondeu que estava tudo certo por enquanto. E Alisa acabou desmaiando ao escutar isso. Kia olhou para Ken esperando que a situação se resolvesse logo do jeito certo. Mas o líder Kim ainda parecia perdido. Ele perguntou quem poderia ter feito aquilo ao ver os machucados nas crianças, ficou furioso pedindo explicações. "Vocês não vão falar?" De repente todos começaram a jogar a culpa uns nos outros, botaram tudo em cima de Roya, dizendo que ele causou aquilo e não tinha nada a ver com eles. Aí alguém chegou, era Brian, que andou até o filho sem dizer uma palavra. Ele se abaixou olhando a cara dele. Rosa percebeu que era de verdade. Eric Brown pai, quando viu ele tocar o queixo do filho. Rosa lembrou de pais que mimam demais os filhos. Parecia mais um protegendo o moleque. Então os olhos dele ficaram frios e uma aura assassina surgiu. Aquele velho fez algo. Inesperado, Ryan segurou carinhosamente o pescoço do filho e assim ele se foi na frente de todo mundo, virando estátua. Até Roya ficou abalado e comentou como ele podia ser tão cruel. Ryan se levantou com total frieza, ele agiu como se o garoto no chão nem fosse seu filho de verdade, explicou para todos que em nome da família, Eric, ele pedia desculpas por tudo. Disse que fez Brown pagar por seus atos agressivos e esperava que o perdoassem. Então falou que a família real tinha muitos problemas e que precisava ir embora. Cadia apenas respondeu que ele podia ir e virou as costas. Ryan foi embora, deixando o garoto ali espumando pela boca ao passar por ele. Roya sentiu a intenção assassina desse homem e ficou pensando naquela aura fria que o cercava como membro de uma das 5 grandes famílias. Ryan poderia muito bem ter protegido Brown, mas para salvar o nome da família, ele preferiu ser cruel com o próprio filho. Isso era assustador. Roya concluiu que precisava ficar atento com ele dali pra frente em algum lugar. Ryan cerrava os dentes, refletindo sobre Roya. Por que aquele gato foi o único que sobreviveu? Por que a previsão falhou? Depois ele voltou para casa e Rose estava deitado tranquilo na cama, aproveitando um momento raro de paz. Alisa do lado chamou o irmão baixinho, ele respondeu na hora abrindo a boca com obediência. Rose estava curtindo o conforto de ser mimado. Por Alisa parecia algo incrível ser alimentado por uma garota tão fofa. Não era algo para qualquer um. Ele olhou para ela perguntando se estava gostoso e pensou que esse momento no jogo original foi o que acabou de vez com a relação entre Roya e Alisa. Por isso Alisa não teria coragem de matá-lo. Enquanto isso, Ana estava feliz, saboreando um docinho e sorria pensando que mesmo que isso fosse contra os deveres da senhorita Elisa, ver ela alimentando o jovem mestre Roya era uma cena linda naquele instante.
Kaidia entrou e perguntou sobre os ferimentos. Ele elogiou a atitude deles, mas também falou que foi bem imprudente. Se algo parecido acontecer de novo, é melhor ir falar com ele primeiro. Alisa fez reverência e cumprimentou o pai. Ele afagou a cabeça dela com carinho vendo isso. Roya ficou cheio de orgulho e perguntou se o pai estava lendo sobre aquela guerra. Kaidia confirmou ele só sentiu vontade de pesquisar um pouco. Então pegou um livro vermelho da mesa, olhou para o filho e começou a contar sobre a Rebelião de Março. O irmão Vater, para esconder que estava envolvido com o culto, iniciou a Guerra dos Gêmeos. Ele contou para os filhos como foi aquele tempo das 5 grandes famílias. 3 apoiaram o príncipe Vader e uma ficou neutra para se proteger, e só atrás da princesa Victoria ficaram a família Akash e o exército do ancestral Potter. A situação era péssima. O jeito que Kaidia contava dava até para imaginar. A batalha foi um confronto sangrento, onde Victoria e Potter saíram gravemente feridos. Os reforços de Shin não conseguiram entrar na cidade e, no desespero, uma notícia boa: a semente sagrada tinha voltado para punir Vader. Só assim eles escaparam da enrascada. Kaidia terminou a história quando um dos dois segurou a pedra preciosa. Rosa pegou o livro e perguntou surpreso: aqui onde a gente mora é o labirinto antigo. Kaidia não escondeu nada e confirmou sim essa mansão, que falavam nos registros. Será que ainda está aqui? Parecia animado com a possibilidade, mas não estava mais. Aquele tesouro era uma pedra valiosa que foi destruída na época. Ela tinha grande importância e responsabilidade, mas virou pó. Depois do evento só restou um pedacinho. Alisa escutou e disse: isso não parece bom. Mas Kaidia riu, satisfeito, dizendo que não tinha outro jeito. Nosso ancestral Potter já tinha tomado aquela decisão. O que importa é que na nossa família teve um homem que rejeitou. Até a rainha e a famosa Victoria Roya achou isso incrível. Pensou que se já fez uma vez, faria de novo. Então comentou que os registros diziam que o maior apoio de Vader era a família Eric, mas as informações eram poucas. Aquele cara provavelmente sabia algo e ele saiu correndo dizendo que ia dar uma olhada, mesmo estando doente. Até então parecia cansado, mas ficou animado do nada. Kaidia se espantou perguntando: ué, você não tava de cama? Roya admitiu sem cerimônia que estava fingindo e saiu batendo a porta, deixando o pai sem saber o que fazer. Essa criança! A Alisa puxou a manga do pai e chamou de pai Cote. Ele respondeu: o que foi? Alisa, a menina meio tímida, disse que desde que Roya saiu, ela tinha algo importante para contar, vendo o jeitinho dela. Ele disse: Alisa, agora é minha filha, pode falar o que quiser. Ela ouviu isso e ficou ainda mais envergonhada. Gaguejou até que disse de repente: eu quero, e Roya, que estava ouvindo do lado. Pensou que os dois filhos eram meio malucos. Kaidia perguntou aflito: o que você disse aí? Ela encarou ele com firmeza e disse: eu quero, antes que ele impedisse. Ela completou: quero proteger meu irmão Roya Cadia. Aliviado, pensou: ainda bem, quase achei que eles estavam indo pro lado errado. Alisa, da próxima vez, fala isso logo. Direto! Beleza! A menina falou firme. O irmão Roya foi atacado pela família Eric por minha culpa. Ela contou com tristeza tudo o que aconteceu naquela noite. Não consegui fazer nada, mas quero protegê-lo e ficar mais forte. Kaidia colocou a mão no ombro do filho e disse: isso não é sua culpa. Além disso, você conseguiu protegê-lo uma vez? Lembra como tinha medo de usar talheres, mas pegou o garfo? Se não fosse por aquilo, se não fosse você, Roya teria se machucado bem mais. Mesmo assim, Alisa ficou chateada, mas Kaidia confiava nela e explicou que o caminho para se destacar é perigoso e cheio de desafios. Ela realmente queria seguir por esse caminho pelos outros. Alisa não pensou 2 vezes, disse que o mais assustador seria perder o irmão e mostrou sua vontade de ficar forte. Então pediu: ensine magia pra mim. Pai Kaidia ficou surpreso e disse: parece que fiz uma pergunta boba. Você vai se tornar forte? Eu prometo do outro lado. O álbum parecia ter voltado de algum lugar. Assim que entrou, alguém falou: parabéns, presidente. Rosa já estava todo confortável sentado na cadeira de Anã. Vendo aquilo, ele comentou: não é o jovem mestre Roya. Quanto tempo? Rosa respondeu com naturalidade, parabenizando o álbum. Também ouvi dizer que virou presidente da Associação de Comércio Religioso. O álbum se surpreendeu por ele saber, mas respondeu com humildade, dizendo que foi graças ao jovem mestre Roya.
e também por causa da batalha que aconteceu no aniversário da Alteza, virou assunto em toda parte e ele estava pensando em visitar para agradecer, mas não esperava que ele fosse aparecer pessoalmente. Roya nem deu bola e foi direto ao ponto. Chega de enrolar. Vim saber se você tem alguma informação sobre a família. Eric, quando ouviu isso, Anan deu uma travada. Roya notou e perguntou o que houve. Informação confidencial não pode ser divulgada. Né, mas a mim pensou diferente e falou, claro que não, você é um convidado especial. Então posso abrir uma exceção, estou disposto a compartilhar. Mas com base no que sabemos, essa família é muito estranha. Ouvindo isso, Roya quis saber o motivo. A Anan tentou explicar, dizendo que como comerciantes somos ligados a números, tomamos decisões com base em dados e fazemos escolhas de investimento. Mas quando tentamos coletar dados da família, Eric falhamos ao ouvir isso. Roya ficou sério. Seus olhos brilharam de tensão e ele quis saber como assim falharam. Anan pegou um livro da estante e confirmou sim. Ele abriu o livro e contou que após a Guerra dos Gêmeos, a família Eric foi dividida em 3 partes do Império, perto do estado religioso Panda, a Terra dos Cavaleiros, e a confusa realeza claramente esperavam que a família Eric caísse, mas contra as expectativas, Roya interrompeu, dizendo que em vez de cair, eles cresceram muito nas últimas décadas, voltaram a ser uma das 5 grandes famílias, até ultrapassando a família AKA. O álbum continuou, falando uma família que cresce desse jeito. Deve ter muito dinheiro depois de anos sem avanços. De onde veio toda essa grana? A gente não encontrou nenhuma pista, e mesmo que os chefes da família fossem incríveis, eram sempre discretos. Ainda assim, sua influência só aumentava ouvindo isso. Roya teve que admitir, se nem vocês perceberam, tem algo muito estranho. Aí o álbum ainda comentou com um sorriso, tem mais uma coisa, pode parecer besteira, mas eu preciso avisar. Ele ficou sério ao dizer, cuidado com a família Eric, eles podem ser perigosos depois de um tempo. Roya voltou como se nada tivesse acontecido. E alguém disse bem-vindo de volta ao ver Nota ali em sua casa? Ele se perguntou o que ela fazia ali. Ela respondeu com orgulho, dizendo que estava preocupada com os ferimentos dele, mas como ele estava correndo por aí, parecia que não era nada sério. Roya logo percebeu que ela estava blefando, então falou que só um fantasma acreditaria nela e perguntou de Alisa. Ela não viria. Nota ignorou isso, disse que talvez estivesse ocupada e que já tinha avisado sua serva para não incomodar. De qualquer forma, ela só precisava falar com ele. A garota se aproximou e perguntou se não era bom ficar sozinho com ela. Aquilo fez Roya travar, olhando para ela. Envergonhado, chamou-a de princesa, a única alteza da nação religiosa, e disse que era uma honra tê-la ali. Mas antes que pudesse terminar, Nossi pisou com tudo no pé dele e ele gritou de dor pedindo, por favor, tira o pé, daí tá doendo. Era igual da outra vez. Você morreria se não pisasse. Foi o que ela respondeu. E embora impróprio disse que isso a fazia se sentir melhor, então ela tirou uma caixa de presente da bolsa, dizendo que quase tinha esquecido que veio trazer algo. Quando Roya abriu, ficou em choque, exclamando, isso é! Ele olhou a espada linda na frente dele e reconheceu. Na hora, era a espada curta do sábio, uma relíquia sagrada com 12 fragmentos flamejantes, e perguntou, sério, você vai me dar isso mesmo? Nota respondeu com naturalidade, dizendo, claro que não é. Normalmente esse item só seria dado após virar um cavaleiro sagrado, mas como você causou problemas com Eric, decidiram te emprestar. É como se fosse um favor à família Aate. Ela logo te mandou esticar a mão. Rosa, obediente, estendeu a mão, mas ficou confusa. Sem aviso, Nota virou um vampiro e mordeu seu dedo. Rosa se assustou, gritando, espera! O que tá fazendo? Nota não deixou ela nem reagir, mordeu com mais força ainda. Roya, sem reação, só conseguia aguentar. Depois disso, Nota cortou a própria mão e disse que era parte do processo. Roya, vendo isso, ficou revoltado. Você não tem uma faca aqui, então por quê? Mas ela nem ligou pro que ele disse. Nota mandou, estenda o dedo! Roya sentiu que tinha algo estranho. Quando tocaram as mãos feridas, o sangue dos dois se juntou e caiu. E caiu direto na lâmina. No instante em que isso aconteceu, a espada reagiu. De repente, Rosa caiu no chão.
Você ficou desconcertado? Quis saber se ela estava bem? Roya apertou os dentes e respondeu que sim, mesmo sentindo dor. Então, no canto da sala, a caixa sobre a mesa começou a brilhar. Pedras vermelhas emitiram uma luz forte. Nota pegou água e perguntou se você estava melhor. Mas sua cabeça estava uma bagunça total. Roya perguntou assustado o que tinha sido aquilo. Nota respondeu: era um ritual de afiação da lâmina. Roya, sem entender nada, repetiu: ritual? Ela explicou: para usar as 12 chamas precisa de sangue de anjo. O sangue misturado era para que a arma te aceitasse. Ela então pegou a espada curta e explicou: as 12 chamas geram poder. Só quem tem esse sangue pode usar. Demora 1 hora para completar. Ela pôs a espada no peito dele e disse: agora é sua. Nota, confiante, pediu para ele testar. Roya segurou a espada e pensou: isso deve ser uma arma divina do jogo. Quanto mais pensava, mais empolgado ficava. Nossi percebeu sua felicidade e perguntou se ele tinha gostado. Então ela tirou a adaga que ele deu antes e agradeceu. Disse que apesar de não ser muito útil, achava ela bonita. Roya respondeu de forma tranquila: se você gosta, então tá tudo certo. Depois de resolverem a questão da espada, parecia que tudo estava em paz. Ela então soltou uma frase curiosa: você sabe o que significa trocar espadas curtas? Roya não entendeu na hora. Perguntou se tinha algum sentido oculto e antes de terminar de falar, levou um soco da Nota. Com raiva, ela saiu dizendo: pergunta para outra pessoa, seu idiota. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Antes de sair, ainda comentou: ouvi dizer que você vai passar o ano novo na capital, né? Meu avô quer te conhecer, se prepara? Roya, curioso, perguntou sobre o avô dela e então percebeu: era o grande assento sagrado. Quando Nota saiu, Roya ficou sentado, pensativo. Do lado, Ana limpava as janelas bem animada. Quando ela passou, ele chamou: ei, Ana! E fez uma pergunta que a fez travar. Você sabe o que significa trocar espadas curtas? Fingindo naturalidade, ela respondeu: está falando daquela tradição, jovem mestre? Ao notar a caixa nas mãos de Roya, sua expressão ficou sombria. Ela explicou: todo ano, nobres e militares trocam presentes para mostrar afeição mútua. Se ambos aceitam, é sinal de que seus corações estão conectados. Então Roya, curioso, perguntou: o que tem nessa caixa que você está segurando? Roya não respondeu diretamente, só disse que era do príncipe Jian. Ana então encerrou o assunto dizendo: então tá certo, vou limpar a sala. Assim que saiu, ficou com o rosto preocupado. Na véspera do ano novo, Roya se arrumou direitinho. E antes de sair, Ana lembrou: tome cuidado, jovem mestre. Roya era tão fofo que todo lugar onde passava recebia elogios. Olha que garoto adorável, diziam. O sistema de favorabilidade subia sem parar. Ele não ligava, só ouvia em silêncio, parecia um anjinho. Até pensaram que ele fosse filho escondido da família real. Mas Roya ficou reflexivo. Sabia que muitos rezariam na virada do ano, mas aquilo ali era exagerado. Isso aqui parece mais um templo de idolatria, comentou, chegando na entrada da catedral. Roya entregou seu convite ao soldado e disse que queria ver o grande assento sagrado. Mostrou também a carta de apresentação. O soldado o levou para dentro na hora. Assim que entrou, Roya ficou impressionado com a grandiosidade do lugar. Olhou para o teto e ficou de boca aberta com a altura. Tocou a madeira da porta e murmurou para si: no jogo nunca conhecia a semente sagrada, melhor ficar atento. Quando abriu a porta, ouviu a voz do grande assento: você chegou! A voz ecoou. Roya logo se ajoelhou e se apresentou como Roha Akkad da família Akkad, dizendo estar ali para uma audiência. Orhan chamou: Akkad, vem até mim! Roya se levantou e foi até ele. Quando chegou perto, percebeu como Orhan parecia muito gentil. Então, de repente, veio uma pergunta estranha: você quer um doce? Orhan parecia mais criança do que imaginava. Ele ofereceu uma caixa cheia de doces e disse: escolha um, são tributos frescos. Roya olhou e hesitou. Disse que não era certo comer tributos. Orhan sorriu satisfeito com a resposta e disse: muito bem, você não precisa ficar nervoso, garoto. Sente-se aqui. Roya observava aquele comportamento acolhedor e pensava: ele não parece um líder religioso. Parece mais um avô legal do bairro enfiando doces no seu bolso.
Nesse instante, Orhan falou que não tinha motivo especial para chamá-lo, só queria conhecê-lo, quis saber como estava usando a espada curta. Roa respondeu sinceramente: ela funciona muito bem. A moça disse que absorveu meu sangue e criou afinidade. Orhan percebeu o mesmo e elogiou: ela brilha e contém poder, está cheia de energia divina. Após analisar, concluiu que ela logo estaria completa. A compatibilidade é altíssima, disse Orhan. Ela pode liberar 2 tipos de poder. Roya ficou confuso. 2 poderes? Orhan sorriu satisfeito. Você e ela podem estar ligados pelo destino. Roya, em choque, rebateu. Compatível com aquela anja louca? De jeito nenhum, mas Orhan apenas afagou sua cabeça e disse: soube o que rolou na festa da nota. Você agiu bem, garoto. Nobres justos como você são raros hoje em dia. Orhan disse que a família Akkad tem raízes históricas, mas que o tempo apagou muitas glórias. Espero que você restaure essa honra. Então Orhan sugeriu encerrar a conversa. Vamos continuar outro dia. Agora venha comigo até a cerimônia de oração. Roya, confuso, perguntou sobre essa tal herança gloriosa. Orhan apenas riu e disse: pense nisso depois. O importante é não perder a chance de ir com o grande santo. Ao ouvir isso, Roa se animou de novo e aceitou na hora. Orhan então falou de Chris, o chefe religioso do reino, líder da família Hit, mensageiro da deusa, herói das guerras sagradas, colecionador de títulos. Era um homem venerado por todos e pela primeira vez, Roa teve o gosto de ser um convidado de honra ao lado dele. Ele ficou animadíssimo, achando que essa era sua maior conquista. Mas o que ele não esperava era ficar em pé feito uma estátua a noite toda. Já cansado, exclamou: que tortura é essa? Quando enfim voltou para casa, se jogou na cama. Estava esgotado, mas conseguiu colher informações valiosas. Mal teve tempo de pensar e já veio uma empregada trazendo um recado. Tenho uma mensagem para você. Roya achou estranho. Aquela empregada não parecia familiar. O novo M explicou que o príncipe organizou uma caçada de inverno para o ano novo. Todos iam participar, incluindo o mestre e a jovem senhora, e não voltariam até depois de amanhã. Roya sentiu-se excluído. Vão me deixar sozinho nessa casa? Mas logo desistiu de se importar, pois o cansaço... bateu forte. Tô com sono, não me acordem, saiam todos. Assim que ficou sozinho, abriu a interface do sistema. A casa vazia parecia chata. Devia ter ficado onde estava? A notificação piscou. Primeira luta no evento Rage. Sala escura, lâmina afiada, sombras, você protegeu com as mãos? Justiça no coração. Descontos de 30% e então, Wing Liberation. Um passarinho colorido foi libertado por você. Ele bateu as asas e voou alto sem parar. Ativou o bônus de 40% de desconto em todas as áreas. Rosen logo percebeu que o evento já estava rolando há um tempo, mas conseguiu aproveitar. Com a grana da compensação anterior, sobrou bastante ouro. Hora de gastar. No meio disso, viu uma habilidade estranha. Parecia útil, mas com risco de dar ruim. Roya clicou para ver os detalhes. Era algo sobre sangue. A habilidade era um item de desastre leve, resultado de uma pesquisa falha. Às vezes brilha em vermelho e mostra os nomes de quem quer te matar. A dica era clara. Viu isso? Corra! Valor? 4.200 moedas de ouro. Sem pensar 2 vezes, ele comprou. Depois disso, se jogou na cama e capotou. O que ele não sabia é que estava sendo vigiado. A mesma empregada de antes o observava do lado de fora. Com um olhar sombrio, ela disse: iniciem os preparativos. A luz do sol invadiu o quarto e bateu direto no rosto de Roya.